Olá, chegou o momento de, através de um projeto prático, nós colocarmos em uso tudo aquilo que foi aprendido até o momento. Imagine que nós recebemos uma solicitação para criarmos um painel de vendas, ou seja, realizar ali uma análise de dados de uma rede de supermercados com o intuito de responder algumas perguntas e aumentar as vendas. Os requisitos são criar um dashboard dinâmico no Streamlit, o qual deverá responder as seguintes perguntas: qual foi o total vendido em reais, qual foi o valor vendido por cada loja, criar ali uma tabela contendo a listagem dos estados, somatório das vendas e o ticket médio, criar um gráfico de linhas apresentando ali a evolução das vendas ao longo dos meses e, a partir daí, qual mês houve o maior faturamento. Isso tudo acontecendo de forma dinâmica. Nós recebemos aqui a seguinte base, então, dessa rede de supermercados, para o ano de 2024 aqui, nós temos a data da venda, o nome da loja, o estado, nome do produto, categoria, a marca, a quantidade que foi vendida e o valor da venda. Ok, temos a base, temos os requisitos e agora vamos falar um pouco sobre o Streamlit. O Streamlit, ele é um framework que nos ajuda ali a criar aplicativos, aplicações que se relacionam com dados, que esse é o nosso objetivo. E o que é um framework? Bem, de uma forma bem simplória seria um conjunto ali de bibliotecas, funcionalidades já prontas e as quais nós podemos utilizar no nosso projeto para que o desenvolvimento seja muito mais ágil. Então vamos utilizá-lo. Acessando o VS Code, inicialmente eu tenho aqui apenas a pasta do ambiente virtual. Vou criar uma pasta para esse projeto, chamá-la de painel vendas. Pasta criada. Vou colocar esses arquivos dentro dela, selecionando aqui. Ele já me trouxe aqui ao lado. Eu vou criar uma pasta específica para essa base aqui, chamar de dados, colocar a base dentro. Ok. Dessa forma, ficamos com a seguinte estrutura. Dentro do nosso workspace, nós temos a pasta de vendas, a qual contém a pasta dados, contendo a base, a qual utilizaremos na análise, e o arquivo requisitos.txt. Vou abrir ele. Então, ele contém aqui as especificações das bibliotecas que nós utilizaremos para criar esse dashboard. No desenvolvimento de software, é comum nós utilizarmos bibliotecas criadas ali por outras pessoas para agilizarmos o nosso desenvolvimento. Então, nesse projeto, nós utilizaremos a Streamlit, Pandas, Plot e OpenPyXL. Para nós instalarmos essas bibliotecas, nós utilizaremos o terminal. Então, vamos abrir aqui. E antes de mais nada, é importante nós especificarmos que essas bibliotecas serão instaladas no nosso ambiente virtual. E para isso, nós precisamos ativá-lo. Então, nome do ambiente virtual, scripts, barra activate. Perfeito. Com o ambiente virtual ativo, nós utilizaremos agora o pip, que é um utilitário para instalarmos as bibliotecas. Ele pertence ao próprio Python. Mas antes de fazermos isso, é importante nós confirmarmos aqui se o interpretador do Python está selecionado. Então, Ctrl Shift P, selecionar aqui o interpretador do Python.
escolhendo aqui a opção do ambiente virtual, ok? É importante, antes de instalarmos efetivamente, nós fazermos a atualização do instalador, que é o pip. Para isso, nós utilizamos o comando python.exe -m pip install upgrade pip. Vou dar um enter. Perfeito. Então, o pip foi atualizado ali com sucesso. A partir desse momento, nós vamos agora instalar essas bibliotecas aqui através da leitura do arquivo aqui requisitos.txt. Para isso, nós podemos utilizar o comando pip install -r e o nome do arquivo. Nesse caso, está requisitos. Se atentando sempre em qual pasta eu estou e em qual pasta está o arquivo. Então, o meu arquivo requisitos, ele está dentro da pasta Workspace Python. Perfeito. Então, aqui posso agora clicar Enter. Ele deu um erro aqui, informando que não foi possível encontrar esse arquivo. O nome do arquivo está correto, então isso significa que o arquivo aqui ele não está dentro da pasta Workspace, ele ficou dentro da pasta Painel de Vendas. Então, na verdade, eu tenho que, antes do nome do arquivo, colocar a pasta Painel Vendas. Dei um Enter e ele começou, de fato, a fazer a instalação dessas bibliotecas aqui. Terminadas as instalações, nós podemos dar prosseguimento ao desenvolvimento do nosso projeto. Algo que deve ser observado é o seguinte: se você perceber, foram instaladas várias outras bibliotecas, além daquelas que nós especificamos. Isso acontece porque essas bibliotecas aqui, elas utilizam outras bibliotecas também no desenvolvimento próprio. É possível nós vermos todas as bibliotecas que foram instaladas através do seguinte comando: pip list. E aqui nós temos todas as bibliotecas e suas versões que estão instaladas aqui no nosso computador ou no nosso ambiente virtual, que nesse caso aqui é o nosso ambiente virtual, tá? Então, todas essas bibliotecas aqui foram instaladas em conjunto com essas aqui. Então, vamos agora dar prosseguimento ao desenvolvimento da nossa aplicação. Dentro dessa pasta aqui, painel vendas, eu irei criar um arquivo chamado painel.py e utilizaremos ele no desenvolvimento do nosso dashboard. Eu vou utilizar um notebook que eu criei anteriormente para que a aula não fique tão extensa. Nosso primeiro passo foi a instalação das bibliotecas e agora eu preciso importar essas bibliotecas no meu projeto. Para isso, então estou importando aqui a biblioteca e criando aqui um alias, um apelido para ela. Ou seja, em vez de utilizar esse nome aqui que é muito extenso, eu vou utilizar apenas esse aqui como um sinônimo. Da mesma forma para as demais. Feita a importação das bibliotecas, o nosso primeiro passo é ler essa base de dados para que, a partir desses dados, nós possamos trabalhar com eles. A primeira função que nós vamos criar é a função carregar dados. Inicialmente, eu vou utilizar esse decorador aqui do Streamlit, que permite com que a função relacionada a ele, no caso carregar dados, não precise ficar a todo momento lendo o arquivo, ou seja,
ela vai ler uma vez e vai guardar esses dados dessa base em cache. Desse modo, o meu aplicativo fica mais rápido. Então, estou criando aqui a função carregar dados e utilizando aqui o meu objeto PD, que no caso é o pandas, para ler uma planilha em Excel. Aqui o nome do meu arquivo, ele está na pasta dados, então vou colocar aqui dados, barra, colocamos ele dentro da pasta dados, e nesse arquivo aqui, ele contém a aba Venda dos Mercados de 2024. Então, além de especificar o nome do arquivo, eu especifico também em qual aba contém os dados. Estou aqui inicialmente fazendo uma conversão aqui da data, utilizando a coluna data da venda. Há a possibilidade que a coluna data da venda lá na base de dados, na planilha, esteja no formato texto. Então eu preciso garantir que essa data seja convertida de fato em uma data, caso esteja no formato texto. Então é isso que eu estou fazendo. Converto a data da venda para data e utilizo o mesmo nome, data da venda. Com a garantia agora que a coluna data da venda é uma data, eu consigo ali extrair as informações de data. Estou criando aqui no data frame a coluna ano-mês e utilizando para isso a data da venda, convertendo aqui esse período para string. Afinal de contas, o ano e o mês não representam uma data. A data é representada por dia, ano e mês. Por isso, precisa que essa informação aqui seja convertida. E, após isso, eu retorno o data frame, que nada mais é do que o conjunto de dados que eu estou trabalhando. Então, eu li o arquivo, a base de dados ali do Excel, do computador, trouxe esses dados para a memória do computador, e a partir desses dados na memória, eu consigo fazer manipulações, como adicionar a coluna, fazer tratamento dos dados, etc. Isso tudo dentro do data frame, que é o conjunto de dados na memória do computador. Criada a função, eu consigo agora chamá-la, carregar dados e retornar aqui como data frame, tá? Ou seja, um conjunto de dados que nós utilizaremos. Criada a nossa função, a partir de agora nós vamos começar a exibir os resultados, as análises e etc. Para isso, nós utilizaremos de fato o Streamlit. Para eu rodar um script, um programa, né, do Python no Streamlit, eu utilizo o seguinte comando: streamlit run e o nome do arquivo, no caso, painel.py. Vou dar um Enter. Ele deu erro porque eu estou na pasta Workspace, mas para eu rodar o Streamlit, eu preciso estar chamando a partir da pasta do arquivo. Nesse caso, dentro de painel de vendas. Então, vamos acessar essa pasta utilizando o comando cd painel vendas. Agora, estando dentro da pasta painel vendas, vamos rodar o nosso arquivo. Então, streamlit run e o nome do arquivo painel.py. Dar um Enter. Então, rodou o Streamlit e ele abriu a aplicação no meu navegador. O que nós chamamos aqui de localhost, ou seja, está executando na nossa própria máquina, tá? Então, aqui é a carinha inicial dele, só que ele não apresentou nada. Por quê? Porque nós não colocamos nada para ser apresentado. Lembrando que, até o momento, nós só criamos aqui a função de carregar dados. Então, vamos chamar agora o objeto Streamlit, que é o st. st. Podemos colocar um título na nossa página, painel de vendas, vou salvar o arquivo. Agora, voltando para cá, posso dar um Enter e ele vai me trazer aqui o título da minha página, painel vendas. Perfeito, então está rodando, está atualizando aqui, de acordo com o meu script.
Dando prosseguimento, próximo passo é responder a primeira pergunta. Qual foi o total vendido em reais? Para isso, nós vamos criar uma métrica no Streamlit, Metric, o qual nós podemos consultar aqui. Então, o Streamlit Metric, a todo momento você pode consultar aqui a documentação do Streamlit para você saber como é que determinado componente pode ser utilizado, quais parâmetros ele precisa, quais tipos de retorno ele apresenta e etc. Então, o Metric, ele serve aqui para me apresentar um card com a informação, tá? Ele até apresenta aqui alguns exemplos de como você pode implementar. Então, esse aqui é o nosso objetivo, mostrar total vendido em reais. Então, estou pegando aqui o nosso conjunto de dados, o data frame, e fazendo a soma da coluna valor da venda. A partir dessa soma, faço a atribuição na variável total vendido e apresento essa variável aqui total vendido com duas casas decimais no meu card do Streamlit chamado total vendido. Vou salvar aqui meu arquivo. Voltando agora para minha aplicação Streamlit, vou mais uma vez atualizar. Então, ele apresentou aqui a primeira informação da nossa base, total vendido. Então, o primeiro requisito foi feito. Agora, nós responderemos a segunda análise. Qual foi o valor vendido por cada loja? Para isso, nós utilizaremos aqui esse trecho de código, que faz o seguinte. A partir do data frame que nós temos, ou seja, do conjunto de dados, eu vou agrupar os dados por cada loja. Então, imagine que eu vou selecionar aqui Mercadinho do Povo, então só as vendas do Mercadinho do Povo. Depois, Mercadinho do Lar, só as vendas aqui do Mercadinho do Lar. Após fazer esse agrupamento por loja, eu vou somar o valor de cada venda. Então, calculo ali o valor das vendas de cada loja, todas as vendas do Mercadinho do Povo, do Mercadinho do Lar e etc. Então, fiz essa soma. Quando eu faço essa soma, essa estrutura ela ganha um formato especial. E aí eu preciso resetar esse index. Resetado, ele se transforma num data frame comum, com colunas, conforme a gente conhece ali, uma planilha. E, por fim, eu faço a ordenação por meio da coluna valor da venda. Então, colocando ali de forma ascendente false, ou seja, em vez de ser de forma crescente, de forma decrescente, apresentando primeiro as lojas que mais venderam. Executando esses passos, eu tenho, dessa forma, as vendas por cada loja, a qual eu coloco aqui na variável vendas por loja. Estando com esse conjunto de dados agora calculado e ordenado, eu posso incluir um título ali, um subtítulo no Streamlit, na minha aplicação, vendas por loja, e utilizo esse componente aqui, Streamlit Data Frame, para exibir esses dados através de uma tabela, passando ali a minha variável que contém esse conjunto de dados aqui ordenado, calculado e etc. E digo para o Streamlit utilizar toda a largura disponível na tela. Então, vou salvar aqui o meu arquivo, está com indicação aqui de que não está salvo. Vou salvar, mais uma vez, voltar na minha aplicação do Streamlit e atualizá-la. Então, agora, apresento aqui a vendas por loja como subtítulo e o valor aqui das lojas que mais venderam. Então, eu tenho aqui de forma decrescente, Supermercado Esperança foi o que mais vendeu, até no que menos vendeu o Mercadinho do Povo. Agora vamos para a próxima análise. Crie uma tabela contendo a listagem dos estados, o somatório do valor das vendas, a quantidade de vendas e o ticket médio.
considerando ali a quantidade de vendas como somatório da coluna quantidade. Ok, então vamos fazer isso mais uma vez. Criação aqui de uma tabela por estado. Mais uma vez ali, utilizando o conjunto de dados, data frame, eu vou agrupar essas informações através do estado, da UF da compra, e fazer para cada estado uma agregação, ou seja, condensação ali dos dados considerando o filtro de estados. Então, eu vou pegar ali o valor da venda de cada um, fazer uma soma, e a quantidade de vendas ali de cada estado e também fazer uma soma. Então, isso faz com que eu tenha o estado, o total ali vendido por cada estado e a quantidade de vendas também ali total de cada estado. Mais uma vez, eu faço ali o reset index para transformar esse conjunto que foi gerado em um data frame normal com colunas. Tendo o meu data frame estados, eu vou calcular agora, criar uma coluna chamada ticket médio e fazer o cálculo dela da seguinte forma: pegando ali a coluna valor total e dividindo ali pela coluna quantidade de vendas. Então, fazendo essa divisão aqui, eu tenho o valor do ticket médio. Mais uma vez, eu acrescento um subtítulo ali no meu aplicativo e crio mais uma tabela, utilizando ali o meu conjunto de dados dos estados e formatando ali o valor total e o ticket médio com duas casas decimais. E mais uma vez, digo para o Streamlit utilizar toda a largura disponível na nossa tela. Então, vou salvar aqui e executar a nossa aplicação, atualizando ela. Para atualizar, você só precisa apertar F5. A primeira solicitação do requisito, a segunda e aqui a terceira, o resumo por estado. Então, nós temos nessa base aqui os estados, o valor total de cada estado, a quantidade de vendas respectiva e o ticket médio, ou seja, o valor médio de quanto foi cada venda. Vamos para o próximo requisito. Como quarto requisito, nós temos a solicitação para criar um gráfico de linhas apresentando a evolução das vendas ao longo dos meses. Mais uma vez, eu tenho o código já pronto, para que eu não precise demorar tanto digitando, e vou apresentá-lo aqui para vocês. Mais uma vez, utilizando o nosso conjunto de dados DataFrame, nós estamos fazendo um agrupamento aqui pela coluna ano-mês, que inclusive foi uma coluna criada aqui, a qual foi criada através da data da venda. Então, nós temos ali apenas o ano e o mês. Tendo essa informação, eu faço aqui a soma do valor da venda de cada ano-mês. Então, a partir dessa soma, eu crio ali um novo conjunto de dados, mas faço aqui o reset index para que ele se transforme novamente em um data frame comum, com nomes das colunas e os valores. Então, dessa forma, eu tenho ali todos os meses e o somatório respectivo. A partir de agora, eu vou utilizar o objeto do plot, PX, o Plot Express, o qual nós criamos ele aqui em cima. Então, ele me permite também criar gráficos e vou utilizar aqui a função para criar gráficos de linha, passando aqui esse meu conjunto de dados criado, chamado de evolução mensal, onde no eixo X eu vou utilizar o ano-mês, a coluna ano-mês, no eixo horizontal, e no eixo Y, no eixo vertical, vou fazer uso do valor da venda, colocando ali o título Evolução das vendas mensais. Ele permite também fazer a inclusão de marcadores, ou seja, as bolinhas, ali na linha do gráfico. Criado o gráfico através do plot, eu posso acrescentar nele mais algumas coisas, como por exemplo ali, né, no layout, colocar o título do eixo X,
chamando aqui de mês, e o título do eixo Y, chamando o valor da venda. E agora, com esse gráfico criado, eu vou fazer uso dele no objeto Streamlit, chamando a função plot chart, ou seja, gráfico plot, passando aqui o gráfico criado. E mais uma vez dizendo para o Streamlit utilizar toda a largura da tela. Vou salvar meu código e vamos ver ele na nossa aplicação. F5 aqui para atualizar. As análises feitas anteriormente. E agora apresentando o nosso gráfico. Então nós temos ali o gráfico da evolução mensal. Passando aqui o mouse eu consigo ver o valor de cada mês. O valor que houve mais vendas foi outubro de 2024, seguido de janeiro. E o menor, novembro. Com mais um requisito sendo atendido, vamos voltar aqui para o nosso documento de requisitos. E o último é qual mês houve o maior faturamento. Conforme é possível visualizar no gráfico, o mês foi outubro. Mas vamos incluir essa informação na nossa aplicação aqui como um card. Então, vindo para cá, eu vou mais uma vez copiar aqui o código que eu já fiz e apresentá-lo aqui para vocês no VS Code. Mais uma vez, utilizando aqui os dados coletados anteriormente, né, através da evolução mensal. Então, eu tenho ali o ano, o mês e o valor da venda. De toda essa tabela, né, ano, mês e somatório de todas as vendas por ano, mês, eu vou fazer um filtro, pegando aqui o maior valor da venda. Então, filtro essa coluna aqui, valor da venda, trouxe o máximo dela. Utilizo aqui essa função lock para pegar toda a linha, ou seja, tanto o ano, mês, quanto o valor da venda. A partir disso, eu tenho o mês com maior valor da venda. Tendo essa informação, agora eu consigo exibir, através, mais uma vez, do Streamlit, utilizando aqui esse componente info, apresentando a informação mês com maior faturamento e o ano mês com o valor dele, respectivo, com o maior valor da venda, formatado por duas casas decimais. E caso essa evolução mensal esteja vazia, eu apresento aqui o aviso nenhum dado disponível. Então, vou salvar aqui meu arquivo, abrir minha aplicação, atualizar a página. E agora, de uma forma clara, eu apresento o mês com maior faturamento. Foi mês 10, outubro, e o valor aqui respectivo. Nós atendemos a todas as solicitações do nosso documento de requisitos. No entanto, observe que nossa aplicação, até o momento, ela apresenta os dados da base de uma forma estática, ou seja, não permitindo até agora que eu consiga, por exemplo, fazer filtros. Se eu desejo ver apenas o estado de Minas Gerais, apenas no primeiro semestre ou trimestre do ano. Desse modo aqui, não dá para saber. Então, vamos incluir alguns filtros nela. Para criarmos os filtros, nós utilizaremos esse código. Vou detalhar ele para vocês. Então, inicialmente, eu preciso criar um menu ali lateral no Streamlit, que nós chamamos de sidebar, e acrescentar ali um título para ele. Então, o menu lateral foi criado aqui, e agora vamos começar a incluir os filtros, tá? Então, sempre no menu lateral, vou incluir um Mode Select, que é efetivamente o filtro, e selecionar ali as opções a partir do conjunto de dados dos estados, e eu sei que no conjunto de dados os estados se repetem. Então,
é preciso eu fazer com que essa informação eu pegue apenas uma ocorrência dela, ou seja, ela se torne única. Por padrão, eu coloco ali, assim que a aplicação abre, os filtros já preenchidos. Então, por default, incluo ali todos os estados, cada ocorrência de um deles. Da mesma forma, eu faço o filtro de lojas. Então, incluo mais uma vez o componente multiselect. A partir do conjunto de dados, eu apresento as opções de filtro, pegando ali por nome de loja, fazendo mais uma vez com que cada nome apareça apenas uma única vez. E, por padrão, trago a minha aplicação com esses filtros preenchidos por nome de loja. E por fim, o último filtro, eu vou colocar ali uma data para que o usuário consiga digitar. Eu desejo do período tal ao período tal. Para isso, nós podemos utilizar ali a função dateInput, passarmos aqui a data inicial a partir do conjunto de dados, pegando a menor data da coluna data da venda e a maior data da mesma coluna. Desse modo, eu vou ter um range de data e posso passar aqui inicialmente como padrão esse range, né? Então, a data mínima e a data máxima, passando ali como padrão para ele já iniciar com esse período de tempo, os limites iniciais e finais. Então, vou salvar aqui minha aplicação, vamos executá-la mais uma vez. Pronto, a partir de agora, ela apresenta aqui os filtros, tanto por estado quanto por loja e o período da venda. Eu vou fazer aqui a exclusão de determinados filtros, mas observe que nada me aconteceu. Isso acontece porque eu apenas criei os filtros, mas eu preciso aplicá-los ao conjunto de dados ainda. Então vamos fazer essa aplicação agora. Para aplicar, basta apenas utilizar esse comando aqui. Ou seja, estou pegando ali o meu conjunto original e fazendo os filtros a partir do estado, nome da loja e as datas. Eu utilizo para isso esse operador aqui, que é o e-comercial, que nada mais é do que o end que nós já conhecemos. Então, a aplicação ela vai considerar o estado que está sendo escolhido e o nome da loja e o período ali das datas. Passando aqui a data inicial, que é a data range, foi criada a variável anteriormente, que é uma lista passando o índice 0, o primeiro elemento, que é a primeira data, e o índice 1, que é a última data aqui, do data range. Então, selecionando o período inicial e o final. A partir daí, eu vou ter esse conjunto de dados, só que filtrado. Vou salvar mais uma vez. Podemos executar aqui nossa aplicação. Vou excluir aqui alguns estados. Mais uma vez, ela não está aqui atualizando. Isso acontece porque nós precisamos atualizar o data frame que está sendo utilizado pelos demais componentes. E outra informação também é que esse data frame aqui, na verdade, ele tem que ficar antes do uso dos demais. Então, ele tem que ficar logo aqui no início, após o título da aplicação. Então, a partir daqui, nós já conseguimos fazer os filtros e vamos utilizar esse data frame que está sendo filtrado em todos os locais do data frame anterior. Deixar de considerar o data frame anterior para considerar agora esse data frame filtrado. Acredito que tenha atualizado em todos os lugares. Vamos agora
atualizar nossa aplicação e excluir aqui alguns estados. Perfeito. Então agora, a cada inclusão ou exclusão, ele vai apresentar os valores respectivos. Então, todos os componentes agora estão utilizando esse conjunto aqui de filtros. Inclusive, eu posso fazer o filtro aqui por data. Então, a primeira data aqui, vou escolher a partir do mês de fevereiro, dia 1, e o último aqui, 31 de março. Então, de fevereiro a março, esse aqui foi o total vendido nas respectivas lojas. Nessa aula, nós concluímos nosso curso de Introdução à Programação com Python, mas ele é só o começo. A programação é uma habilidade de constante aprendizado. Então, continue praticando, continue descobrindo. Obrigado por me acompanhar até aqui e foi um prazer compartilhar esse conteúdo com você. Então, até a próxima jornada de aprendizado.